contato com povos pagãos e inclusão de crenças, interferência no Estado com interesses políticos e econômicos, falta de referencial nas escrituras. Boa parte da igreja se desconfigura durante a Alta Idade Média. E no século VII ela enfrenta um outro desafio, a expansão do islamismo. Em nome de Deus, clemente e misericordioso, e de Mohammed, enviado de Deus, convido César, rei dos romanos, para que se converta ao islamismo por sua salvação. Se recusar, responderá por si e pelos pecados de seu povo. Que aceite o Islã para a sua salvação. E a princípio ele vai ser muito influente ali no Oriente Médio, mas aos poucos o islamismo fundamentalmente é uma religião expansionista. É uma religião monoteísta também, né? E tem esse caráter expansionista. E ele vai, né? E tem um caráter militar também, né? De você alargar suas fronteiras via guerra. Tem um conceito da guerra santa, né? Que existe no cristianismo. Agostinho vai escrever sobre isso, né? Mas existe também no islamismo com outras tonalidades. Então o islamismo ele vai entrar na Europa. Ele vai tomar não somente os países do Oriente Médio, mas ele vai tomar Portugal, ele vai tomar Espanha, nações que no século, né, um pouco mais, principalmente na Idade Média, são nações fundamentalmente católicas, né, onde o catolicismo é muito forte e mesmo assim o islamismo adentrou. Então esse é mais um golpe ali no avanço do cristianismo e que vai mudar, vai reconfigurar a Europa dessa época. Apesar de tudo, o poder da igreja cresce nos séculos seguintes e durante a Baixa Idade Média, ela se transforma em dona de 2/3 de todas as terras da Europa. Influencia diretamente a cultura, as artes, o comércio e a política. Nós louvamos, ó meu Deus, para que não haja motivo para suspeitar da presença do espírito do mal aqui, seja deste mundo ou de outro. Nessa época, no auge do feudalismo, sistema em que os senhores de terras exploravam os camponeses, inclusive com apoio de grande parte do clero, o mundo conhecido incluía a Europa, o norte da África e uma parte da Ásia. O cristianismo católico já está espalhado por toda essa área, que tem costumes muito diferentes. As discussões entre Oriente e Ocidente se intensificam e acabam levando ao primeiro golpe na igreja no ano de 1054. É o Grande Cisma. Então agora você tem no Ocidente a Igreja Católica Apostólica Romana, o grande líder é o Papa, a língua oficial é o latim. Você tem agora no Oriente a Igreja Ortodoxa Grega ou a Igreja Católica Apostólica ali do Oriente. A língua não é o latim oficial, é o grego. E o grande líder lá não é o Papa, é o Patriarca, né? E depois os Patriarcas. Né? Então eles tinham diferenças quanto a algumas questões teológicas. Por exemplo, no Ocidente, uma dessas discussões, no Ocidente tinha certeza de que um oficial da igreja obrigatoriamente tinha que praticar o celibato. Né? Os orientais discordavam disso. O celibato pode ser praticado, mas não de forma obrigatória. Tinha a questão das imagens também, né? No Ocidente você adora as imagens, embora se você perguntar para alguém da época, ele vai fazer uma diferenciação, né, entre adoração e veneração. Lá no Oriente eles tinham uma outra concepção. Você vai ter outro tipo de entendimento das imagens, enfim. Então o cristianismo católico vai receber o primeiro golpe aqui agora, século XI. Em 1095, começam as Cruzadas, logo após o Concílio de Clermont, quando o Papa Urbano II conclama os cristãos a aderirem às expedições para a retomada de Jerusalém, que estava sob controle muçulmano. Mas havia outros objetivos. Os bizantinos queriam apoio dos cristãos do Ocidente para conter o avanço dos muçulmanos turcos sobre os seus territórios. Com isso, a Igreja Católica imaginava se reafirmar no Oriente, unificando as duas igrejas cristãs depois do Grande Cisma. Foram 8 campanhas ao total, do final do século XI até a segunda metade do século XIII. O termo Cruzadas
Faz referência à cruz que os cavaleiros usavam em suas roupas quando estavam em marcha da Europa para o Oriente. Mas, ao contrário do que se pode pensar, elas foram mais um movimento político do que religioso. Muitas pessoas fazem críticas, né, ao cristianismo, o cristianismo em geral, olhando para as cruzadas, né? Mas as cruzadas foram movimentos essencialmente político-militares, né? Não foram movimentos assim, guiados por uma religião. Existiu, obviamente, o discurso religioso. Para você tomar a mente, o coração dos soldados, você também utiliza o discurso religioso. Mas não dá para falar que as cruzadas eram movimentos, ou era um movimento, né, múltiplo, fundamentalmente religioso. Era militar econômico. O que Jerusalém vale? Nada. Tudo. Ainda durante a Baixa Idade Média, surge outra mancha na história, a Inquisição. Um tribunal que buscava se justificar dizendo que punia hereges, mas que na prática atingia a quem não concordava com as doutrinas e regras da Igreja. Com o tempo, esses julgamentos também se tornaram parte de um movimento político e econômico da época. Inicialmente, a Inquisição atuou na Alemanha, na França e na Itália. Em seguida, Espanha e Portugal. E, por consequência, os países da América colonizados. Então era uma forma de você disciplinar pessoas que não concordavam com as ideias do catolicismo. E isso aconteceu na Europa, né? A Inquisição, provavelmente mais cruel, é conhecida como a Inquisição Espanhola. E isso vem também para as colônias, né? Que é interessante. Além, né, dos pré-reformadores, além do surgimento ali do humanismo, além da vinda ali da Renascença, você tem em 1492 o quê? A descoberta de novas terras. 1492 é a data clássica para falar da descoberta da América por Cristóvão Colombo. Então, agora, você tem potências marítimas, né? Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda também, descobrindo novas terras, e eles vão agora disseminar suas religiões, né, as suas convicções teológicas nessas terras também. Então a Inquisição, ela é colocada em prática não somente ali na Europa, mas em todos os países onde o catolicismo é muito forte, inclusive no Brasil. Nós não temos números, né? É um exagero, obviamente, alguns livros que falam em milhões, isso é um baita de um exagero, né? Talvez até não milhares, mas muitas pessoas, centenas, com toda certeza. E com requintes de crueldade, né? Existem descrições em livros, inclusive da época, né, que falam como que as pessoas eram torturadas, né? Eram martirizadas ali, a partir dos recursos da Inquisição e do Tribunal do Santo Ofício.